Olá, me chamo Deisiane Nanato Quaresma, sou acadêmica da Universidade Estadual do Amapá e faço parte do PAFOR. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de como nós fizemos nosso estágio supervisionado em época de pandemia. O estágio foi orientado pelo professor Armando Pereira e ele aconteceu aqui no município de Santana. Eu trabalho há mais ou menos 20 anos na área do magistério e aqui no governo do estado já trabalho há mais ou menos 15 anos. Sou professora alfabetizadora e atuo do 1º ao 5º ano. É um prazer muito grande trabalhar na educação do nosso estado. Bom, antes da gente começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o município de Santana, que é um município que nos acolheu e onde foi realizado o nosso estágio. O município de Santana, ele se tornou município no dia 17 de 12 de 1987, pelo decreto 7.639. Bom, ele é o segundo maior município do estado, perdendo apenas para a capital Amapá. Possui uma área mais ou menos de 1.600 km², possui em torno de 120 mil habitantes. O município de Santana possui 5 distritos: Igarapé do Lago, Ilha de Santana, Piaçacá, Pirativa e Anauerapucu. O município de Santana tem uma atividade econômica muito diversificada, que vai desde a extração de madeira, da pesca, de venda de produtos nortistas e também em alguns momentos ela trabalhou com transporte, descarrego e carrego de minério, que acontecia nos portos de Santana. Mas aí, como teve um pequeno acidente, essas atividades ficaram um pouquinho paradas. Também tem uma atividade econômica do comércio bastante intensa. O município de Santana tomou algumas medidas essenciais para o combate ao Covid. Nós sabemos que o Covid entrou no mundo no ano de 2020 e não foi diferente aqui no nosso estado. Ele veio e se instalou. E aí o governo, juntamente com as prefeituras, tiveram que tomar algumas medidas restritivas para que o vírus não fosse propagado. Desde o fechamento do comércio, de lockdown. No dia 19 de março, com o decreto 1413, o governo decretou lockdown e todas as atividades foram paralisadas, inclusive as escolares. Aqui no município de Santana também ficou tudo parado, tá? Mesmo assim, mesmo com todas as atividades paradas, algumas escolas via remotas começaram a se articular para ver a melhor forma de contornar isso. Porque no primeiro momento achávamos que era só algumas semaninhas, que isso ficar parado, a gente não tinha ideia da extensão e do período que nós íamos ficar sem aulas presenciais. Esse estágio, ele aconteceu na Escola Estadual Foz do Rio Matapi. Eu vou falar um pouquinho dela. Primeiro eu vou citar a parte estrutural e logo em seguida eu vou falar das medidas que os professores tomaram para que o ensino remoto continuasse, no caso o ensino continuasse. Bom, a Escola Estadual Foz do Rio Matapi é uma escola bastante conhecida no município de Santana. Vou falar da parte estrutural dela. Ela tem uma direção, 6 salas de aula, ela tem uma biblioteca, tem sala de leitura, tem um refeitório, tem uma quadra poliesportiva, tem também uma área bem ampla onde as crianças podem brincar. Isso aqui é a parte estrutural da Escola Foz do Rio Matapi. O quadro de professores gira em torno entre 20 a 30 profissionais que atuam nessa escola, que é considerada de pequeno porte. Durante o nosso estágio, nós podemos entrevistar alguns professores, onde eles foram direcionando todas as medidas que ocorreram durante a elaboração de estratégias para suprir a falta de aulas presenciais. Bom, no primeiro momento, os professores foram reunidos por segmentos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e 5º ano, que é a modalidade da escola, que ela atende público do 1º ao 5º ano. E esses profissionais elaboraram 2 cadernos de atividade, um totalmente de língua portuguesa e o outro de matemática. Cada caderno possuía 34 atividades, onde vinham os conteúdos e também algumas atividades para os alunos resolverem. No primeiro momento, eles foram enviados esses cadernos e os alunos tiveram 40 dias para ter o retorno desse caderno para os professores, para eles analisarem. Esse contato foi apenas via
telefone, alguns por ligação. Quando os decretos foram se renovando e os professores perceberam que ia se alongar mais, houve uma correria e uns ajustes para que a escola não contemplasse apenas essas 2 disciplinas, mas que ela contemplasse todas as disciplinas. E aí foi reformulado esse caderno e aí contemplou todas as disciplinas. Cada caderno continha 12 atividades de língua portuguesa, 12 de matemática e 4 das restantes das demais disciplinas. Foram entregues a cada 40 dias um caderno de atividade para os alunos e aí eles, depois de 40 dias, eles devolviam. No segundo semestre, já em agosto, houve a necessidade de criar grupos no WhatsApp. Obviamente que os professores relataram que foi feita toda uma sondagem com os pais para ver quem tinha e quem não tinha acesso às redes sociais, para que ninguém ficasse de fora, para que houvesse equidade, para que todos pudessem participar, para que não ficasse nenhum de fora. E a grande maioria, quase 100%, ou pouco mais de 95%, detinham de aparelhos celulares e também de mídias sociais. E aí foi possível criar grupos de WhatsApp, onde os professores começaram a gravar vídeos e postar, e para tirar dúvidas dos alunos ao longo do processo desses 40 dias. Eles destacaram bastante que houve bastante resistência dos pais, também de alguns professores, pela falta do domínio das novas tecnologias. Mas com o tempo eles foram se adaptando e tudo já ficou um pouquinho mais tranquilo. Ao todo foram entregues 6 cadernos de atividades, alternando entre cadernos e livros, onde os professores conseguiram, de forma, eu não vou dizer 100%, mas na grande maioria conseguiram contemplar todo o conteúdo que o currículo prioritário, que foi um currículo que o governo selecionou como se fosse uma meta para todas as escolas estaduais alcançarem em relação a conteúdo. Então eles conseguiram, né? Com que todas as habilidades, todos os conteúdos que estavam no currículo prioritário fossem contemplados. Todos os alunos foram contemplados, tanto com o caderno de atividade, também com o auxílio merenda, que foi fornecido, o merenda em casa. Todos os alunos ganharam, tanto as atividades quanto os kits merendas. Todos eles foram acompanhados. Os que não tinham WhatsApp, era por meio de ligação, era por visita, era pela busca ativa, enfim. Foi feito todo um aparato, foi feito todo um plano de ação para que a escola conseguisse alcançar seu objetivo, que era de levar um ensino de qualidade em época de pandemia. O que a gente tira de lição é que tanto professores como a família se renovaram, se abriram para o novo e deixaram o ensino em primeiro lugar, onde, apesar de todas as dificuldades, eles se uniram numa época tão difícil para garantir um mínimo de qualidade de ensino para os estudantes. Isso nos orgulha muito como professora e como estagiária de perceber que essa equipe tão maravilhosa conseguiu de forma bem generosa compartilhar todo esse conhecimento para os alunos. A escola encerrou as suas atividades no dia 18 de dezembro, onde todos os alunos conseguiram fazer e devolver suas atividades. Tá bom? O índice de pessoas que não participaram foi baixíssimo, até porque os pais ficaram bastante interessados na educação dos seus filhos. Muito obrigada, queria agradecer muito por essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa experiência sobre esse estágio supervisionado que aconteceu na Escola Estadual Foz do Rio Matapi. Grande abraço!